Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Ferreira, sou fundador da Gigs Consult, uma consultoria de gestão, e hoje eu estou iniciando aqui uma série, a série Palestrando para você, para que você literalmente consiga dar os primeiros passos em gestão, em trabalho de mentalidade, sobre a esfera da questão de como opera as organizações, o que eu posso fazer para parar de procrastinar. Então, vão ser diversos temas que servem como palestra dentro da sua organização. E hoje eu estou aqui para startar esse compromisso com vocês. E, como falei, né, a grande essência é que tenhamos hoje uma grande reflexão sobre dias melhores. E não tem nada melhor do que isso, né? Para a gente falar de dias melhores ao findar deste ano de 2022. Mas a grande essência é ter uma grande explosão de insight, uma grande reflexão sobre tudo aquilo que se sucede, tá? Nos dias de hoje, o que a gente vê é um mundo extremamente caótico, né? Como muitos falam, é extremamente complexo, né? Ambíguo. E isso se dá por quê? Né? Sobre a esfera do Sigmund Baum, ele fala no seu conceito de modernidade líquida, é a gente ter a perda significativa de vínculos, né? Com a relação humana. E literalmente era para a gente potencializar, né? Ainda mais que a tecnologia vem nos ajudar para oferecer esta oportunidade de estar em contato, de estar presente. Agora, o que tende a ver toda essa complexidade? A gente tem um desafio extremamente político, um desafio econômico, um desafio social, tanto na esfera das questões de relações como questões de guerra de interesses, quanto na questão literal até do clima, né? Tem a questão da explosão tecnológica que nós aqui ainda tem um momento muito de engatinhar, de querer implementar, mas não dá os primeiros passos para que isso se suceda. E o que está cometendo com o ser humano? Nós já somos o segundo país com maior casos de ansiedade e depressão, né? Isso são pesquisas, são direcionamentos que são ditos constantemente o quanto a gente está adoecendo mentalmente, espiritualmente e até fisicamente, né? E tudo isso se dá pelo quê, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Primeiro, que a gente não para, né? Então, vou pôr na tela aí bem cheio para que você possa refletir. Você não aprecia mais nada. Nada é significativo o quanto para te deixar feliz. Você já não sente mais emoções, coisas que antigamente você sentia com grande maestria. Você não escuta as pessoas, está sempre naquela correria desenfreada e não para de forma atenta, plena, genuína, tendo esse elo de comunicação. Outra, não consegue saborear. E o saborear vai com a indução de a gente sempre falar da questão do alimento. A gente está cada vez mais se alimentando pior e não tendo nem o prazer. Quando eu fiz um curso de Mindful Eating, né, que é a atenção plena no momento presente da comunhão do alimento, né, a gente precisa ter uma gratidão pelo alimento, ter um entendimento, uma reflexão daquilo que está na sua frente, no seu prato, o quanto ele foi produzido, ele foi colhido, o quanto foi de preparo, a gente não tem mais essa relação. Outra, a gente não está vivendo agora.
ou a gente está muito preso em questões passadas, com crenças que não deixam a gente progredir, quanto a questão de só viver o futuro, só que não está fazendo nada no momento presente. Perfeito? E aí eu pergunto para vocês, qual é o grau de presença que você tem na hora de tomar banho? Você se percebe ao tomar banho? Você se sente feliz, higienizado, limpo, relaxado ao sentir a água caindo, a questão do cheiro do sabonete? Outra, a questão do prato que eu falei agora mesmo, né? O quanto você percebe toda a conjuntura, o fino trato que foi dado ao alimento, a questão, às vezes, até de desenhar dentro do prato e você não está atento a mais nada. Além disso, e as relações, né? O quanto você está presente em conversas ou está preso dentro do aspecto tecnológico. Então, a gente precisa ter um grau de percepção e de presença nesses momentos. É isso que vai te fazer a diferença, tá? Uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, né, até da Monja Coen, você morre desde o momento que você nasceu, gente. Então, além da frase da Monja Coen, tem um vídeo, né, que retrata a questão da mudança de mentalidade que se chama Mind Shift, né, que é o quanto tempo você tem. O quanto você está desperdiçando o teu tempo, a tua vida, e até quando você vai se manter nessa velocidade que não está te trazendo benefício nenhum. Então, esse aspecto é de suma importância, que você só constrói o futuro com aquilo que você planta no presente, e não é de outra forma, né? Se você plantar algo de maneira equivocada, errônea, ou literalmente sem o devido preparo ou processo correto, você não vai ter uma boa colheita. E aí, muitas pessoas acreditam e vêm para o lado do vitimismo, que é, eu não tenho sorte, aquela pessoa sempre é bem mais quista por mim, né? Só olham para ela, eu não tenho valor. Não é isso, gente. A gente precisa entender essa mentalidade. E para isso, né, tem uma coisa que eu até já comentei várias vezes em sala de aula, né, para vários profissionais como você que está me assistindo agora, que o que você está fazendo, né? E aí eu vou colocar na tela, né? O quanto realmente, qual é a condução da tua comunicação? Como que você está usando as palavras? Quais são os gestos que você está executando? E quais são os atos que você está tendo? E isso é uma reflexão, porque muitas vezes não tem volta. Uma palavra proferida, ela não retorna. E se ela gerou um impacto, ela pode criar uma ferida para sempre, gente. Então, eu até mesmo no ano de 2021 vivi um momento como esse, de não ter a sabedoria e a exatidão no emprego de umas palavras a um amigo, e fez com que, de fato, a relação fosse quebrada, né? Até hoje não tive mais nenhum mecanismo. Então, quais são as suas atitudes? O que você está fazendo da sua vida, tá? Para que você tenha essa reflexão, meu amigo, tá? E como se fala, né? Tudo aquilo que você vai proferir,
e que é aquilo que eu falei para os alunos e coloco na minha geladeira, coloco aqui no meu escritório, coloco nas minhas anotações diárias, né? Tudo aquilo que eu vou proferir agrega a alguém, edifica o conhecimento de alguém, evolui, desenvolve, apoia, muda, é positivo aquilo que eu estou colocando, mesmo que seja algo que eu venha trazer um feedback não tão favorável. Mas qual é o grau de positividade que você está incluindo nas palavras para que ela seja proferida? Então, como um velho ditado que minha avó sempre dizia, muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. E o silêncio, gente, te permite, dentro das organizações, fazer com que você raciocine, que você respire, que você tenha um momento de percepção e até mesmo aquilo que houve uma distorção ao ouvir uma determinada frase, palavra, contexto, é importante que, antes de tomar partido sobre aquilo, peça um esclarecimento, pergunte para a pessoa qual é o grau de intenção, o que ela realmente quis dizer e que realmente você pode estar tendo um desvio dessa comunicação, tá? Então, isso já vem trazendo dias melhores. Agora, uma coisa que muitos devem estar falando, pô, mas Vinícius, eu vou me abster? Não, não se trata de ausência. A gente literalmente tem que se manifestar para trazer essa essência que as empresas vêm trazendo muito forte já de longa data, a questão de ser protagonista, para que você consiga mudar. E eu li um livro há pouco tempo, né, de um general, né, que ele fala: arrume a sua cama. E ele traz passagens diversas do seu momento dentro da Marinha dos Estados Unidos. E em todos os capítulos ele começa o capítulo falando sobre a mudança que você quer impor dentro do mundo. Então, a gente precisa sim se manifestar, mas precisa ter sabedoria ao colocar determinadas palavras, porque muitas vezes a palavra ela pode ter, principalmente no nosso idioma, no português, pode ter uma subjetividade. O emprego, num determinado contexto, pode surtir a outra pessoa um entendimento equivocado. E aí a culpa não é da outra pessoa, a culpa, primeiramente, é de você, que não fez um processo de validação disso. E agora, lembre-se, né? Somos seres diferentes, né? Eu coloquei a palavra dual, de dualidade, de distinção, de diferença. E eu quis colocar a nossa mão para transcrever aquela ideia simplista, mas que revela muito contexto, né? Sobre o aspecto da nossa mão. O quanto os nossos dedos são diferentes e o que a gente precisa entender? Que todos estão, tanto no mundo pessoal quanto no mundo profissional, buscando evolução. Que todos precisam de pessoas. E isso, de fato, é uma coisa que o meu amigo, né? Falo amigo porque sou uma pessoa que tenho ele como um guru, um mestre, e venho aprendendo muito basicamente com ele. A gente precisa ter respeito, empatia, uma escuta ativa. E a escuta é de coração, gente, é olho no olho, é da forma como eu estou falando com você aqui, profissional e pessoa, né? A gente tem que ter essa unicidade, tem que ter o contexto. E tudo bem se as coisas não assim, ele ter uma opinião e você ter outra. Isso faz sentido na vida. Só existe evolução se a gente tiver
uma distinção do pensar, né? É dessa forma que a gente vai ter uma outra ótica do olhar. E isso me remete a uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: se todo mundo concorda contigo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. E princípio, olha bem essa imagem do cosmo, do universo. Existe espaço para todo mundo brilhar, gente. Cada um é uma estrela, né, nesse caminho, nesse planeta. Basta a gente ter consciência, plenitude, inteligência emocional e uma colaboração com o ser humano de forma genuína, tá? Como eu já remetei, tive a singela comunicação de falar sobre o Joel J, ele fala, né? Isso foi uma frase do pai dele que se tornou o nome da empresa dele, que é 3P. Pessoas precisam de pessoas. A gente não vai em lugar nenhum fazendo nada, gente. Claro, a gente tem uma batalha interna a ser vivida, vivenciada, mas isso pode ser interligada, ser interdependente. A gente ter dentro de uma relação o processo de mudar, tá? E isso faz total diferença. Perfeito? Então, essas questões são coisas que vão te trazer dias melhores. Dias que, ao findar, você vai perguntar: o que foi legal hoje? O que eu posso mudar amanhã? O que realmente eu sou grato e devo vir a agradecer constantemente, né? E aí a gente precisa ter um olhar para alguns aspectos, né, que muitos devem estar falando, legal, Vinícius, entendi, mas como que eu vou proferir? Primeiro, que é uma questão de vigília, essa questão da comunicação. Segundo, que é algo simples, é perguntar para outra pessoa, o que você entendeu daquilo que eu lhe disse, para que não haja distorção e que simplesmente a gente não tenha desperdício, tanto de tempo, de ter que retrabalhar algum assunto, e aí, uma coisa que já me toca há muito tempo, literalmente deve ter sido alguma pessoa que me puxou isso na minha infância para falar, né? Você já parou para pensar que o ar que você respira tem um pedaço da outra pessoa? Imagina você dentro de um ambiente e ao respirar, você está trazendo algo de dentro da outra pessoa. Então você é um pouco de cada um, é um pedaço de cada um. Por isso que a não tão bem-vinda Covid, né, fez com que a gente tivesse um índice muito significativo do impacto social. Por quê? De fato, era uma transmissão constante entre as pessoas. Mas o que eu quero elucidar aqui é o lado positivo, né? O quanto cada vez mais a gente emanar positividade, emanar alegria, felicidade, intenção positiva de querer o bem seu e dos outros, né? Faz com que você traga uma paz, uma harmonia, uma conjuntura positiva para a família, para a sociedade, para a vizinhança e assim por diante, né? E aí vem a pergunta, né? Você sabe se relacionar? E aí eu pergunto, sabe se relacionar com a tua saúde, com teus vizinhos, com teus familiares, com seus pares, né? O seu cônjuge, né? O que você está fazendo da sua vida e dos seus relacionamentos? E o relacionamento com você mesmo. O quanto você reflete sobre aquilo que precisa evoluir e você dá o primeiro passo. Então, a gente precisa ter essa intenção para ter dias melhores. E não é apenas uma música do Jota Quest, mas é a intenção, é a projeção e principalmente um modelo de ação para que você consiga. E lembrando, já foi dito, a jornada, o caminho, ele é colaborativo, ele é
compartilhado, ele é co-construído, tá? Então você nunca está sozinho nesse caminho, nunca está sozinho nesses desafios da vida, nos obstáculos que a gente vivencia. Então, caminhe e divida tudo aquilo que você tem, tanto de aflição quanto de um olhar extremamente positivo, tá? E aí eu chamo para reflexão. Você consegue mudar o status quo, né? Você consegue se modificar a cada amanhecer. Basta querer e deixar crenças, a questões ancestrais, coisas que eram da nossa sociedade antiga ou dos nossos próprios familiares, como culturas, direcionamentos, que a gente precisa refletir se faz sentido ou não. Da mesma forma, quando a gente fala de indicadores dentro de uma organização, o indicador está fazendo sentido ainda? Está tendo diferenciação? Está trazendo benefício? Então a gente precisa ter um olhar, e aí vai a questão de não ser ausente, né? É se manifestar e entender o porquê. Até, vamos lá, não estava no script, mas vou falar do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Ele traz muito essa esfera de a gente entender o porquê, não o que e o como, mas principalmente por que que eu estou fazendo isso, por que que eu quero isso, tá? E isso vai transformando nossas relações. E uma brincadeira que eu fiz, né? Que eu vou colocar na tela, né? A cada dia a gente pode se meditar, né? Fazendo analogia com o exercício de meditação, mas também da questão da ressignificação e do despertar para o novo. O quanto a gente pode moldar os nossos conhecimentos, nossos hábitos, né? Tem uma pesquisa que saiu há um tempo atrás que a gente tem um horizonte médio de 66 dias para mudar um hábito, né? E isso foi dito pelo neurocientista Wesley, né? E aonde teve pessoas que conseguiram com 18 dias mudar um hábito e teve pessoas que demandaram mais de 200 dias. E dentro desse horizonte das pessoas que foram pesquisadas, a média foi de 66 dias. O que eu quero dizer é o seguinte: basta você dar o primeiro passo para essa evolução. E aí ter essa ressignificação. E por que eu trago luz a questão do meditar, gente? Por que eu trago luz? Porque você reflete em tudo aquilo que você está sentindo. Você para respirar, você para se concentrar, você para dar foco a alguma coisa. E isso faz total diferenciação em tudo que aquilo que a gente vai projetar, tá? E mais, né? Fazendo por um lado positivo, né? Um incêndio começa com uma faísca, gente, né? Tem uma frase do Ayrton Senna, né? É um dos grandes ícones do nosso esporte e principalmente do automobilismo, né? Que era assim: pessoas são que nem caixas de fósforo. Basta um pequeno ato que ela pode tornar luz, né? Pode se tornar realidade, né? Então, essa chama precisa acontecer e não tem momento melhor, principalmente olhando para a nossa cultura, que sempre existe um modelo, né? Desde o Natal até o findar do ano, um modelo de reflexão, do acreditar, do ter fé, de ter força de vontade para querer fazer coisas novas. Agora, uma coisa que o Bernardinho fala, precisa, gente, literalmente, a gente ter prioridade.
Não adianta fazer um caminhão de mudanças. A gente tem que mudar pequenas parcelas dia após dia, né? O nosso amanhecer futuro vai depender muito das ações que a gente está conduzindo nesse exato momento, perfeito? E isso é uma faísca, um momento. E para que a gente venha aqui consolidar, né? A gente vive em rede, não pelo adjunto da questão da internet. Já há muito tempo a gente está conectado em silos, em grandes grupos, e sempre tendo essa relação humana, né? Então, o que, que a gente precisa, tanto na nossa família, no lado pessoal, quanto no lado profissional, a gente precisa criar harmonia no ambiente, conhecer os sonhos de cada pessoa, respeitar e sorrir, né? E respeitar é ter um cuidado, né? Com cada ser, independente da posição financeira, da sua cor, da sua escolha sexual, da sua opção, do seu limiar de uma deficiência, porque se a gente olhar, não somos seres perfeitos. Claro que temos que ter gratidão se temos visão, se temos audição, se temos uma boa comunicação, se temos um tato, mas independe, a gente não pode deixar de incluir, né? De ter esse olhar para essa diversidade, se colocar no lugar do outro. Outra coisa, ter transparência nas relações e não ficar com a ideia do mimimi, amor no lugar da agressividade. Então, aquele momento que eu falei, gente, de pausa, né, do silêncio, faz com que você consiga refletir. Tem muitos que falam assim: ah, vou contar até 10. Conte, respire fundo. E se a outra pessoa perceber, fala: pode falar, Vinícius. Não, ó, tô tentando entender em detalhes para que eu possa proferir. E não saia colocando para fora qualquer coisa, tá? Isso vai fazer total diferença. Respirar, refletir, analisar e perguntar coisas que eu já comentei, né? De se você entendeu algo e que está parecendo extremamente equivocado, por que não perguntar de volta, né? Cuidar das palavras sem deixar de se manifestar, sem deixar de confrontar. Eu confrontar, gente, de uma maneira humana, o confrontar sabendo daquela dualidade, sabendo que podemos ter uma discordância e tudo bem, tá? Saber se desligar-se, né? Chegar a um certo momento do dia e a gente ignorar essa questão aqui, ó, gente. Largue do modelo digital, se não faz com que o nosso cérebro, lá desde o primeiro slide que a gente falou da ansiedade e depressão, muito está correlacionado a gente não parar com isso, tá? Isso assim, é um modelo que o Jerônimo Telme, um grande master coach, outro guru e mestre a qual eu acompanho, ele fala, é o jejum de dopamina. O próprio Wesley, de neurocientista, também diz isso. O quanto a gente tem que criar um ritual de se desligar-se para que a gente possa ter relaxamento, para que a gente tenha uma saúde mental e espiritual sustentável, para que a gente possa ter criação, que é nos momentos desta abstração, do desligar, é que gera os insights, e não na correria do dia a dia. Inovar não é assim, senta aqui e vamos pensar em algo. Não, a gente tem que entender o contexto, tem que viver, às vezes, um momento. E por que falam tanto do chuveiro, né? Porque, literalmente, é ali onde a gente se desligou. E aí, às vezes, a gente tem esse lapso de construção, tá? E o que mais? Colaborar e criar ideias. Acabei de falar.
e fazer parte, né? Solucionar, é pertencer, tá? É querer ser alguém dentro de uma organização. Pouco importa do que você faça. Eu lembro de uma história numa das empresas a qual eu trabalhei, que eu virei para o estagiário e falei assim: o que tu está fazendo? Tô carimbando isso. Claro que eu fui respeitoso, né, com as palavras. E eu falei assim: nossa, você tem um mapa da mina nas mãos. E ele pensou que eu estava debochando dele. E de fato eu falei assim: tem muita informação aqui que realmente teu gestor muitas vezes, às vezes não sabe. Os números que estão aqui, às vezes não estão descritos num indicador. E você, ao invés de carimbar, você poderia estar atento, estar presente, que é a grande essência do mindset, né? Do mindfulness, né? Dessa questão do zazen para aqueles que são adeptos ao conceito budista, né? De meditar sentado, que essa é a transcrição do zazen, né? Que é a gente se interiorizar, respirar, analisar e lembrando, né? É muito mais difícil para um monge vir para o momento presente aqui, gente, do que nós, né? A gente tem um turbilhão de distrações e muitas vezes a gente tem uma boa inteligência emocional, tá? Então, quero chamar essa atenção para que vocês possam oferecer isso dentro da sua vida e você vai perceber o quão melhor. Lembrando, tá? Eu gosto sempre de externar algumas questões minhas particulares, porque eu ponho em exercício isso, né? Eu estou numa fase onde eu estou no desmame do remédio de depressão, e que nunca mais aconteceu, só que devido a uma má conduta no quesito de exercício físico, a qual eu estou sedentário e tal, muitas vezes eu não estou na plena emoção, vivacidade, e aí fico tendo momentos, pensamentos negativos. O que me faz levar à frente, né? É principalmente racionalizar, parar, respirar. Eu que tive pânico e muita gente que está me assistindo agora sabe o quão difícil é você controlar, porque você vira um fantoche do seu próprio cérebro. E a questão é única, gente. É a gente se permitir a cuidar-nos, a ter um olhar para a nossa vida, a não levar tudo a ferro e fogo. Quando algo vier a te incomodar, para, senta, escreve o que realmente incomodou, aguarda um momento para conversar com a outra pessoa e não faça de bate-pronto. Claro que tem coisas positivas que a gente tem no bate-pronto, mas não é tudo. Então sempre coloque assim, vai agregar, vai evoluir, vai apoiar, vai fazer com que a outra pessoa mude ou você mesmo, faça isso acontecer para que você tenha esse reflexo. E por fim, né, o que eu chamo a atenção, e é uma das palestras da própria Monja Coen, né, é você reservar 10 minutos diários, né? 10 minutos sentado com você num ambiente calmo, tranquilo, reservado, que você possa ter uma consciência plena de você parar. Vinícius, mas eu não consigo meditar. Gente, eu também não conseguia no primeiro instante, porque o meu cérebro não parava de todos os dias vir a fazer, então constância, continuidade, congruência, faz com que você venha a desacelerar para conseguir enxergar o hoje, tá? Uma frase que foi dita até nessa palestra, né? Ela falava assim: o futuro é que faz o presente. E aí eu coloquei algumas outras palavras. O futuro começa já.
nesse exato momento, nesse momento que você está vivenciando essa palestra, está tendo insights de mudança. O futuro é que faz o presente. E aí, meditação é colocar o seu plano de atenção, as suas prioridades em você, no seu corpo, nos seus pensamentos, na respiração, e você criar esse senso de unicidade, de relevar para o universo, para o todo, né? Uma questão de gratidão. A jornada sempre, né? Como essa frase do Lao Tzu, é muito sobre a questão, começa com um pequeno step, né? Tem um amigo chamado Márcio Almeida, que ele fala 3P também, parecido com o do Joel J, mas ele é com uma outra vertente. Faça pequeno, deixa eu pôr eu na tela, faça pequeno, possível e progressivo. Pequeno, não queira matar um leão, né? Faça algo menor, quebre essa intenção. Depois, o que é possível, o que é exequível, mesmo que você coloque uma essência, uma germine a questão de um desafio, tá? Mas faça aquilo que é exequível, possível e progressivo. Vá ganhando essência, continuidade, que isso cria um hábito, tá? Então, essa é a grande distinção para que a gente tenha uma excelente reflexão. E eu, ao findar desse momento, quero ter gratidão pela sua existência, de você ter ficado aí próximo desses quase 40 minutos junto comigo, mas tenho total certeza de que alguns passos que a gente retratou aqui vai mudar a sua forma de pensar, de agir, de se relacionar e vai viver dias melhores. Meus contatos estão aí, não deixem de nos seguir, tanto no canal do YouTube da Gigs Consulting, quanto no Instagram, né? No LinkedIn, no Facebook. A gente sempre vai trazer conteúdo de valor. E fique à vontade para você colocar algumas referências, né, de temas que você gostaria de ouvir numa palestra, para que você, mesmo que seja técnica, se eu não souber, eu busco alguém para falar ou eu aprendo para que eu possa transmitir o conhecimento a vocês. Gente, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!